Não há outro como tu. Tu és perfeito. Santo ao Senhor. Graça te damos, Senhor, que apesar da tua grandeza, da tua majestade, do alto grau de pureza que habita em ti, o Senhor se importa com pessoas como nós. E o Senhor se importou a tal ponto que deu o teu Filho único para morrer na cruz por nós, para que pudéssemos hoje, de cabeça erguida, sem culpa e condenação, adorar a ti solenemente. Louvamos ao Senhor, porque o que recebemos de ti não foi pouca coisa, Senhor. Não há nada nessa terra que se compare o favor, o bem que recebemos do Senhor. Não há nada, não há riqueza, nada nessa terra que se compara, Senhor, o tanto que o Senhor investiu em nossas vidas. Por isso, não cessamos de erguer a nossa voz e dar ao Senhor a honra e a glória que é devida ao teu nome. Dizer que o Senhor é santo, dizer que o Senhor reina, dizer que o Senhor é vivo, que o Senhor é bom, aleluia, que suas misericórdias duram para sempre. Amém, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, segue se manifestando entre nós, segue falando aos nossos corações. Tua palavra que em tempo como o nosso, de tanta confusão, tantas vozes, nós temos a alegria e o privilégio de ter a tua palavra, que é um referencial seguro para nossas vidas. Tua palavra é a garantia de que jamais seremos confundidos, jamais viveremos desorientados, Senhor, que a tua palavra é a verdade, a tua palavra é bússola, a tua palavra é a nossa referência, Senhor, de um caminhar seguro, de um caminhar de provisão na tua presença. Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, repreenda toda objeção, toda e qualquer barreira, impedimento que o inimigo queira levantar, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus, que a tua palavra caia em corações realmente receptivos, corações férteis, corações realmente abertos para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, que venha o teu reino, que a tua vontade, que é soberana, que é boa, agradável, seja manifesta aqui entre nós. Em nome de Jesus, para louvor e honra do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, queridos. Graça e paz para o teu coração, recebe aí em nome de Jesus, amém. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, verso 1. Samuel capítulo 1. Abra a Bíblia, liga a Bíblia, não é isso? Tempos modernos. Eu vou ler 22 versículos desse capítulo. Queria a tua atenção. Se tem alguém sem Bíblia ao teu lado, compartilha aí com ela, tá bom? Quantos já abriram aí, diz amém. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finés, como sacerdote do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E sua rival a provocava excessivamente, para irritar, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia.
Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, e não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observava-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe perguntou Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela lhe disse, e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, e lhe chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém. Quem não leu a Bíblia hoje, isso é um exercício bom, hein? Eu quero compartilhar nessa noite sobre os milagres que recebemos de Deus quando nós perseveramos em servi-lo. Milagres que recebemos de Deus quando nós perseveramos em servi-lo, mesmo quando não estamos bem, mesmo quando as coisas não vão bem, ou quando as circunstâncias não nos são muito favoráveis. Eu quero aproveitar esse texto longo que lemos para falar sobre a importância daquilo que nós recebemos de Deus, dos milagres de Deus em nossas vidas, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós somos perseverantes em buscar o Senhor, mesmo quando nós não estamos bem, mesmo quando as circunstâncias não nos são muito favoráveis. E quando eu uso essa expressão, quando nós não estamos bem, é do ponto de vista físico e emocional. Do ponto de vista físico, quando nós estamos lidando com alguma dor, quando nós estamos lidando com alguma doença, quando nós estamos diante de alguma necessidade. E quando eu me refiro a não estarmos bem, eu também me refiro a não estarmos bem do ponto de vista emocional. Quando nós estamos vivendo alguns conflitos, quando nós estamos passando por alguma escassez, alguma tristeza, alguma angústia ou outras questões ligadas ao emocional, ligada à nossa alma, né? Eu não estou me referindo aqui, quando nós não estamos bem, eu não estou me referindo aqui à questão do caráter, não estou me referindo à questão de pecados, porque há menções claras na Bíblia que pessoas em pecado, ou pessoas sem integridade de caráter, não devem se envolver no ministério, sem antes serem plenamente restauradas. Então, quando eu falo da importância de nós buscarmos a Deus com intensidade, buscarmos a Deus com firmeza, mesmo quando nós não estamos bem, mesmo quando as circunstâncias não nos são favoráveis, eu não estou me referindo a caráter, a falta de integridade de caráter, não estou me referindo a pecado, eu estou me referindo às crises que nós passamos no âmbito físico, que não são poucas. Eu estou me referindo às muitas crises da nossa alma,
as muitas oscilações emocionais que nós enfrentamos, e principalmente nos dias que nós estamos vivendo, dias que são dias difíceis, dias de muitas lutas, muita dificuldade, e nós sentimos na pele, sentimos na alma também, mas é necessário nós mantermos uma postura firme, de buscarmos a Deus, de buscarmos diante de Deus as promessas, as muitas promessas que Deus tem para nós, independente dessas coisas, amém? O texto que nós lemos conta a história de uma personagem bíblica conhecida, essa mulher chamada Ana, cujo nome Ana no hebraico significa graça. A vida de Ana, ela nos ensina, como eu já falei, que nossos problemas pessoais não devem interferir no nosso serviço a Deus e no nosso serviço ao próximo. Nós jamais devemos interromper aquilo que é essencial em nossa relação com Deus por causa das lutas, dos problemas que nós enfrentamos. E no texto que nós lemos, logo no verso 2, o texto mostra que Eucana, que era o marido de Ana, Eucana tinha 2 mulheres. O texto diz que Eucana, que tinha suas 2 mulheres, uma que nós estamos falando, Ana, e uma outra chamada Penina, e o texto diz que Penina, ela tinha filhos e filhas. Penina tinha filhos, porém, Ana era estéril. E segundo a lei daquela época, se a primeira mulher fosse estéril, o homem ele tinha o direito de casar com uma segunda mulher, para com essa mulher ele ter filhos. Então Eucana tinha suas 2 mulheres, Ana e Penina. Ana, sua primeira mulher, não tinha filhos, não podia ter filho, era estéril. E ele tinha uma outra mulher chamada Eucana, e essa mulher, ele tinha filhos e filhas com ela. E é importante a gente também destacar, lembrar, eu sei que se vocês que conhecem as Escrituras, que lêem as Escrituras, sabem disso, que uma mulher estéril naquela época era uma mulher desvalorizada. Uma mulher estéril, ela tinha alguns termos pesados, assim, referente à sua esterilidade. Um deles, a mulher estéril era chamada de ramo seco. Imagina, uma mulher estéril era considerada um ramo seco. A esterilidade era vista como um sinal de maldição, e isso é possível ver em algumas citações nas Escrituras. Bom, além da carga espiritual que a Ana enfrentava, conforme nós lemos aqui no texto, não só essa carga espiritual, ela também enfrentava uma discriminação social muito forte. Nós vemos aqui no verso 6 que Penina, o texto intitula Penina de rival de Ana. O texto diz que Penina a provocava excessivamente para irritar, porque Ana era estéril. Então, além desse peso espiritual, para uma mulher que não podia gerar, além do estigma social, porque uma mulher que não gerava era uma mulher desvalorizada. Além disso, o texto diz que Ana tinha que conviver com a segunda esposa, e o texto classifica essa segunda esposa como rival de Ana, e o texto diz que ela irritava. Se falar só irritar, já é desconfortante. Agora pensa na expressão, irritava excessivamente, porque Ana era estéril. Irmãos, pensa em alguém viver nessas condições. Não tinha trégua. Por que não tinha trégua? Porque elas moravam juntas. Elas moravam na mesma casa. Você imagina, não tinha para onde correr. Então ela convivia com Penina todo dia, a irritando excessivamente. Escuta, era bullying 24 horas. Eu fico pensando nas coisas que Penina declarava para Ana, para poder irritá-la por causa da sua condição. Ela não dava tréguas. No verso 8, descreve a gravidade do quadro emocional que Ana se encontrava. O texto, a gente lê e vai entender aqui pelo texto,
que Ana estava vivendo um quadro de extrema depressão, porque o texto diz que ela chorava e ela não comia. Pensa, não sei se alguém aqui já chegou, eu acredito que sim, né? Porque, segundo os especialistas, a depressão tem sido o mal do século, realmente, tem sido muito recorrente. E uma das características da depressão, num grau mais severo, a pessoa não tem apetite, a pessoa não consegue dormir, a pessoa chora sem motivo, chora à toa. Possível que alguém esteja ouvindo eu falar aqui, caramba, já vivi isso, ou pode ser que você esteja vivendo isso hoje, mas você veio aqui porque o Senhor quer te curar, quer tocar a tua vida hoje e mudar a tua sorte, porque Ele é bom, suas misericórdias duram para sempre. Mas o que Ana estava vivendo aqui, conforme nós lemos no texto, é um quadro de depressão severa, a pessoa que chorava continuamente e não comia. E no verso 8, nós vemos que Eucana, o seu marido, ele faz uma declaração que, na verdade, é uma sugestão para ela se conformar com a situação do jeito que estava. Dá uma olhada no verso 8, para a gente guardar aqui, reforçar o conteúdo. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não sou melhor do que 10 filhos? Ele faz uma declaração que é a seguinte, uma sugestão para que Ana se conformasse. Eu posso fazer um papel de filho para você, não é verdade. Marido é marido, filha é filha. Já viu uns adágios populares que não tem nada a ver? Adágio popular assim, melhor pingar do que faltar, é verdade? Melhor um pardal na mão do que um canário voando, ou melhor o canário. Melhor é água jorrando do que água pingando, é ou não é? Melhor jorrar do que pingar. Então ele está dizendo, assim, trazendo para a nossa realidade, que ele está dizendo é isso: Ana, fica tranquila, eu sou para você melhor do que 10 filhos, ou seja, se conforma, melhor pingar do que faltar. Irmãos, se eu sei que Deus tem, se nós sabemos que Deus tem um torrencial de águas vivas para derramar sobre nós, por que nós vamos nos conformar com uma poça? Amém ou não amém? Eu lembro de uma expressão do Eibe: isso é só o começo. Nosso relacionamento com Deus é progressivo, ele vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Deus é uma fonte inesgotável de riqueza. Nós temos que crer que o que vem de Deus é sempre melhor e maior medida sobre nós, porque o Senhor é grande e é tremendo. Amém ou não amém? Então, veja bem, o texto segue e mostra que Ana não deixou se abater pela situação. Apesar da situação ser uma situação difícil, uma situação muito adversa, o texto segue e mostra que ela não se deixou abater. Isso nos ensina que nosso serviço a Deus e nosso serviço ao próximo não depende das oscilações emocionais que vivemos. Amém ou não amém? Nosso serviço a Deus, nosso serviço ao próximo não depende das oscilações emocionais que nós enfrentamos e nem está relacionado às circunstâncias. E Ana demonstrou isso com sua atitude prática. Nós temos vários exemplos nas Escrituras de pessoas que alcançaram promessas, de pessoas que viram milagres de Deus, porque não permitiram que os seus problemas fossem o limitador do teu serviço a Deus. Vários exemplos nas Escrituras, vários, de pessoas que passaram por desertos, passaram por provas, passaram por dores e alcançaram promessas, viveram milagres, porque não permitiram que essas situações fossem limitadoras do seu serviço a Deus. Amém ou não amém? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Nós conhecemos a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos porque estavam proclamando o reino de Deus. Eles não só foram presos, mas eles, antes de serem encarcerados, o texto diz, está lá em Atos 16, diz que eles tomaram uma surra, apanharam muito e foram levados para o cárcere. Mas o texto diz que no início, na madrugada, eles começaram a orar alto, orar,
machucados, ensanguentados, cheios de vergão. Eles começaram a orar alto, entoar louvores ao Senhor. E por causa disso, um milagre aconteceu. As cadeias se quebraram. Houve conversão. Mas, na lógica, não era para eles terem essa atitude, porque eles estavam debaixo de uma situação de dor, privação de liberdade, injustiça. Mas o texto diz que mesmo assim, eles não deixaram de servir a Deus, oraram, louvaram o Senhor, experimentaram o milagre. Nós vemos no livro de Atos que a igreja se expandiu com os discípulos em fuga, surgiu a perseguição, os discípulos começaram a se expandir pela terra, porque estavam fugindo da perseguição, do rigor da perseguição, e à medida que eles iam fugindo, eles iam pregando, e a palavra, nós vemos pelas escrituras, que o evangelho, ele foi se expandindo. Davi nos ensina muito sobre a importância de servirmos a Deus, independente dos problemas que nós passamos. Davi nos ensina sobre a importância de servirmos a Deus, independente da nossa variação emocional. Eu acho muito interessante o exemplo de Davi, que a maior parte da tua vida ele viveu fugindo de Saul, sendo injustiçado, passando privações, mas mesmo nessa condição, como fugitivo, nós vemos na vida de Davi vencendo guerras, Davi servindo pessoas, e dentre eles é importante destacar que Davi em fuga entrou numa caverna, chamada caverna de Adulão. Entrou numa caverna, a Bíblia diz que nessa caverna entraram 400 homens, endividados, amargurados, só gente boa, endividado, amargurado de espírito, entrou tudo lá, 400 homens, e o texto diz que Davi, na condição que ele se encontrava, condição de fuga, condição de sentimentos adversos, a Bíblia diz que Davi, daqueles 400 homens, ele fez um exército. Esse é um exemplo, e tantos outros, acerca de Davi, e outras pessoas das Escrituras, que alcançaram promessas, experimentaram milagres, porque seguiram servindo a Deus, mesmo com suas lutas, com suas dificuldades. Abra a tua Bíblia, só mais um texto. Vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo servindo com suas dificuldades pessoais. 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ler a partir do 24. 2 Coríntios 11, 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado e naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha, troque miúdos aqui, o nível de sofrimento, de angústia, que o apóstolo Paulo passou. Esse é um texto só que eu estou citando, tem vários outros. Pensa no nível de angústia. E ele, no verso 28, ele diz o seguinte: além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Ele podia dizer assim: olha, você está vendo o que eu passei? Pancadas, açoite, naufrágio, injustiça, tudo isso. Quer saber de uma coisa? Não dá para me envolver com o negócio de igreja agora não. Eu não posso pensar no próximo, eu não posso servir a Deus, porque eu tenho motivo para isso. Afinal de contas, o que eu estou passando, não dá para passar por tudo isso e seguir servindo a Deus e servindo ao próximo. Ele está dizendo que, apesar de tudo, o que pesava sobre ele diariamente era a preocupação com todas as igrejas de Deus. Deixa eu contar uma experiência pessoal. Eu já passei por muitos momentos como você.
de lutas, de angústia. Eu lembro que uma vez nós estávamos passando por um momento muito triste, assim, muita luta. Era uma semana que a gente tinha acabado de perder um bebê. Toda aquela expectativa, que já passou por isso, sabe como é que é, né? Sabe a luta, o sentimento que é, né? Você, toda aquela expectativa e de repente, né, assim, como diz o ditado, ficar no vácuo. E quando nós chegamos em casa, tinha um compromisso de ministrar um seminário sobre louvor e adoração. E nós chegamos em casa, eu perguntei para a Eliana, falei, Eliana, eu tenho aquela agenda daquele seminário de louvor. O que tu acha? Ela falou, não, acho que você deve ir. Eu falei, amém. Então vai e serve os irmãos. Não foi fácil, mas como foi edificante. Como que aquela atitude constituiu para nós um pilar de maturidade. Como que aquela atitude constituiu para nós assim um referencial de tantas outras coisas boas que a gente vai conquistar depois. Nós não somos guiados por nossas emoções. A nossa dedicação a Deus, a nossa dedicação ao próximo, a nossa adoração, o nosso louvor, ela não depende dessas coisas exteriores, depende de uma força maior que está dentro de nós, e essa força maior que está dentro de nós chama-se Espírito Santo. E à medida que nós nos dedicamos a Deus, independente daquilo que nós passamos, dos nossos problemas pessoais, que não são poucos, se eu pedir para levantar a mão aqui, quem está passando algum problema? Um galerão a levantar a mão. Um galerão. Mas nada disso justifica o impedimento do nosso serviço a Deus e do nosso serviço ao próximo. E por causa desse serviço a Deus, por causa desse serviço ao próximo, nós experimentamos milagres e provisão de Deus na nossa vida. Esse é um segredo para experimentarmos o favor e a bênção de Deus em nossa vida. Amém ou não amém? Nossos problemas não podem nos impedir de servir ao nosso Senhor. Porém, nós precisamos fazer o que Ana fez. Eu falei anteriormente que a vida dessa mulher, Ana, ela constitui uma lição muito profunda, muito significativa para mim e para você. O texto diz que Ana, em meio àquela situação adversa, o texto diz que Ana procurou estar no lugar do agir de Deus. Isso é fundamental. Você que está aqui hoje, que está passando por alguma dificuldade, alguma luta. Teve uma pessoa que falou para mim assim, na força da expressão, ela disse, meu emocional está em frangalhos. Aí eu falei, isso é bom. Bom? É, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É ruim quando a gente está forte. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Eu estou em frangalhos, o emocional está em frangalhos. Ou eu estou passando por alguma situação física, necessidade física, provisão material, emprego. O texto diz que Ana, a lição que Ana nos deixa é que nós devemos estar no lugar do agir de Deus. Olha, volta lá para o texto, olha o verso 9 que diz, após terem comido e bebido em Siló, diz essa palavra, repete essa palavra, de Siló, diz outra vez, Siló. Siló é um termo significativo. Siló é o lugar da habitação de Deus. Siló, você vai ver nas escrituras que Siló era um lugar que Deus habitava, Deus se manifestava ali. E o texto diz que essa mulher amargurada, essa mulher que não tinha fome, essa mulher que chorava dia e noite, essa mulher que vivia uma afronta constantemente, não tinha para onde fugir, era dentro da casa dela, o texto diz que ela reagiu, ela não deixou de obrar para Deus, mesmo com a situação que ela estava vivendo. O texto diz que Ana, ela foi para Siló, para o lugar da habitação de Deus. Repete comigo, diz assim, devemos estar no lugar do agir de Deus.
Outra vez, devemos estar no lugar do agir de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, o valor de estarmos congregados. O valor de estarmos congregados com os nossos irmãos. Mesmo que no meio da irmandade você tenha algumas peninas que te irrita. Tem irmão que aperfeiçoa o teu amor. É ou não é? Você precisa dele para poder ter o teu amor aperfeiçoado. Mesmo que tenha aquele que te irrita, que de repente até cometeu alguma injustiça contigo, você deve tratar à luz da palavra. Mas não há motivo para nós deixarmos de estarmos congregados, de estarmos juntos com nossos irmãos. Olha, eu já experimentei, você, muita gente aqui também, mas já experimentei tanta coisa boa no meio dos irmãos. Quem já foi curado assim, já foi aliviado, curado, com um abraço aqui? Pô, tremendo, né? Falou nada, te abraçou, quebrou as cadeias. Um abraço. Gente que já foi renovada com um ósculo. O que é um ósculo? Um beijo. E é um mandamento apostólico, porque as epístolas paulinas, ele recomenda a saudarmos uns aos outros com o ósculo santo. Quantas pessoas foram libertas por um abraço? Mas como você vai receber um abraço do irmão assistindo a novela das 8 em casa? Isso. Como? Irmãos, escuta, a palavra diz que Deus fala de muitas formas e muitas maneiras. Deus, o Espírito Santo repartiu os dons no corpo de Cristo, os dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, revelação, dons de curar, língua, interpretação, profecia, está aí. Se alguém está obstruindo, está cometendo um grande mal ao corpo de Cristo. Mas a palavra diz que o Espírito Santo distribuiu os dons. Como nós vamos receber, sermos beneficiados com esses dons, enquanto nós estamos sozinhos, fora do lugar da manifestação de Deus? Eu estava numa reunião, no grupo. Cheguei assim, estava no meio da reunião, estava na faculdade, e vi uma menina, uma jovem, assim, na parede. O Espírito Santo falou comigo: essa menina vai fugir, hoje. E eu falei: que isso? Acho que aquela matéria me estão fazendo delirar. E eu ousei e falei com ela: querida, vem cá, está tudo bem contigo? Ela falou: está tudo bem. Eu falei: está tudo bem mesmo? Tudo bem. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar. Pode ser que seja algo da minha mente, pode ser que não. Mas quando eu cheguei aqui, eu entrei, eu olhei para você, o Espírito Santo me falou que você queria fugir, vai fugir hoje. E ela começou a chorar. E falou: realmente, eu ia fugir nessa madrugada de casa. E naquele dia, toda aquela conspiração, aquele laço, ele foi desfeito. Como nós desfrutamos isso, irmãos? É em Siló, ou é na mesa de um bar? Ou é naquela televisão, com aquelas programações corrompidas, que corrompem a tua fé? Como? A Bíblia diz que Ana, amargurada e lutada, muita dificuldade, penina ali em cima dela, Ana, semente, galho seco. Imagina, bullying 24 horas na cabeça de Ana. Mas ela foi para Siló. Você está vivendo alguma situação assim como a de Ana? Talvez com o patrão, o marido, o professor, sei lá. Está vivendo algum quadro assim? Vai para Siló. Diz para a pessoa que está ao teu lado: só vai para Siló. Como diz a rapaziada, mete o pé para Siló. É o lugar da manifestação de Deus. É o lugar da presença de Deus. Nós temos que estar junto com a igreja, irmãos. Junto com a igreja nos lares. Junto com a igreja na praça, pregando. Nós temos que estar junto com a igreja nos montes, orando, intercedendo. Onde tem mobilização de irmão, vai para o meio, cai dentro, pula com tudo para dentro. Ah, mas tem penina, vai com penina e tudo.
Tem Penina, mas tem o Espírito Santo, tem o Senhor, que preside sobre nós. Então nós temos que aplicar o nosso coração, valorizar esse ambiente, valorizar mesmo, não é um ambiente qualquer não, as mesmas pessoas, as mesmas casas, mas não é um ambiente qualquer, porque ali está o Senhor, e Ele se manifesta de muitas formas, muitas maneiras, e naquele dia, por causa da tua perseverança, o Senhor pode te alcançar e mudar a tua sorte. Devemos perseverar, buscar os irmãos, onde estão os irmãos, procurar estar com os irmãos. Celebração geral, olha aqui, basta a final de um jogo importante, num domingo, que a gente tem um declínio na reunião. Por quê? Por que eu vou deixar de estar aqui junto com os irmãos, estando na mira, no trilho da bênção, na possibilidade de receber uma palavra que vai mudar toda a minha história, por toda a minha vida, para ficar vendo 22 homens correndo atrás de uma bola, tudo cheio de dinheiro, não dá nada para a igreja? Sai fora. Dinheiro para caramba para um homem só, é muito dinheiro. Misericórdia. Escuta, há uma frase conhecida, eu já citei aqui, de um escritor conhecido aí. Ele diz que Deus não tem compromisso com o descompromissado. Tem não. Deus não tem compromisso com o descompromissado. Se você quer ver a sua sorte ser mudada e transformada, vai para Siló. Se posiciona em nome de Jesus. Amém? Segunda atitude de Ana que nos ensina que nós devemos orar com perseverança. O verso 10 diz que Ana orou num nível extremamente profundo. O texto diz que Ana orou com amargura de alma e choro. E o texto diz que o sacerdote Eli, quando ele olha para Ana, ela estava balbuciando os lábios e não saía som. Eu não sei se alguém já viveu um quadro assim. Tem hora que você fala só com o coração. Não há mais som, não há mais voz. Normalmente a oração assim é oração de mãe, de madrugada. A mãe desesperada por fim de madrugada, aquela oração rasgando tudo quanto é céu, chega rápido. Orando num nível extremamente profundo, já não tem mais palavra. Fala com o coração. O texto diz que o sacerdote ele olhou e falou assim: mulher, tu estás embriagada essa hora. Falou: não estou embriagada, eu estou diante de Deus buscando a minha promessa, o cumprimento da minha promessa. Eu estou diante de Deus porque eu sei que Ele é o único que pode fazer por mim, me tirar dessa condição que eu estou vivendo. É necessário que a gente ore com perseverança. É necessário que a gente ore com profundidade, com firmeza, derramando a nossa alma na presença do Senhor. Precisamos ir para Siló. Precisamos orar. E o texto diz que Ana, ela fez um voto. O verso 11 diz assim: e fez um voto dizendo, Senhor, se tu me der um filho, eu vou devolver a ti, e ele vai ficar na tua presença durante toda a tua existência. Ela fez um voto, e isso é muito importante para nós. Nós precisamos estabelecer um propósito de glorificar a Deus, com aquilo que Ele faz e fará por nós. Temos que ter esse propósito, de que dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Quantos tem filhos aqui? Levanta a mão. Você pensa que teu filho é para você? Não. Nossos filhos não são nossos, nós somos mordomos. Nós criamos para Ele, porque dele, por meio dele e para Ele, são todas as coisas. Todas as coisas está filho, todas as coisas estão na nossa casa, tudo que temos, tudo que somos é dele. Você tem carro, é para a glória dele. Você tem casa, é para a glória dele. A tua vida é para a glória dele. A nossa vida tem sentido quando nós colocamos a nossa vida dentro do propósito de Deus. O texto diz que Ana fez um voto. Isso também me lembra de pessoas que têm recebido de Deus, que receberam tanto de Deus e se esqueceram de Deus. Não glorificaram a Deus com aquilo que recebeu dele. Essa semana eu falei de duas pessoas. Falei, puxa, não dá para entender essa pessoa que tem tanto depósito, tanta história, não retribui nada para Deus. Hoje vive como se nunca tivesse experimentado nada de Deus. Muita gente, infelizmente, há um percentual grande de pessoas que foram graciadas por Deus, que foram abençoadas por Deus, que provaram o milagre de Deus e não vive para Ele, vive para si. E isso é mal. E o que nos ensina a vida de Ana é que ela estabeleceu um propósito naquilo que ela estava pedindo ao Senhor. Falou: se o Senhor me der, eu vou devolver ao Senhor por todos os dias da sua vida. Tem muita gente que busca o favor de Deus para o seu bel prazer, busca para si.
E a gente vive hoje, até pela influência do evangelho, que tem algumas influências humanistas, é tudo para o homem, tudo para o bem-estar do homem. Então muita gente busca o favor de Deus para o seu bel prazer, mas nós precisamos entender que o que Deus vai fazer e o que Deus fez por nós tem que ser para a glória do teu nome, senão não tem sentido. Amém ou não amém? Eu estou terminando, quero reafirmar que o que você está passando no âmbito pessoal, emocional, não justifica você não servir a Deus, você não servir ao seu próximo. Passa a folha da tua Bíblia aí para o capítulo 2. Eu vou terminar com esse versículo, porque Paulo diz que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Capítulo 2 é um capítulo dedicado ao cântico de Ana. O capítulo 2 é a expressão de louvor, a celebração de uma mulher que viveu o nível que viveu, de opressão, de angústia, e que foi agraciada por Deus, que alcançou o favor do Senhor. Então esse capítulo aqui é o capítulo que fala sobre o cântico de Ana, a expressão de gratidão, de louvor, através da vida dessa mulher chamada Ana. Eu quero destacar o verso 8. O verso 8 diz assim: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, e para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Vou ler novamente. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo, na tradução NVI e NVT, e desde as cinzas, o texto diz, ele exalta o necessitado para assentar entre os príncipes e para fazer herdar um trono de glória. Ela está dizendo o seguinte: aquela mulher que diariamente era insultada, era provocada por uma segunda mulher, que a Bíblia chama de rival, 24 horas, o tempo todo, não dá nem para dar uma trégua, uma relaxada, não tinha como, mesma casa, provocando direto, provocação contínua, uma mulher que chegou num nível de depressão profundo, não comia, não bebia, mas ela reagiu, ela foi para Siló, ela orou a Deus, e na sua oração ela estabeleceu um voto de glorificar a Deus com o milagre dele na sua vida. E o texto, na expressão dela, nessa expressão de louvor, ela diz que Deus tira da cinza e Deus coloca no meio dos príncipes. Eu acho muito tremendo isso. Quando eu vejo, eu estava lendo as escrituras em casa, tranquilinho assim. Quando eu li esse versículo aqui, eu comecei a chorar de alegria, porque quando eu olho para a minha vida, para a minha história, irmão, pelo amor de Deus, Deus me tirou da cinza. Sabe o que é cinza? Cinza, descarte, já deu o que tinha que dar aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, ele pega a cinza, ele dá forma, e ele coloca no meio dos príncipes. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor. Quando eu olho para a minha história, da onde eu vim, onde eu estou, e para onde eu vou, não tem como nós segurarmos o nosso cântico de louvor, de adoração ao Senhor. Deus tira, Ele tira, ninguém tem essa habilidade, ninguém tem essa capacidade de tirar o pobre do pó, levantar do monturo e colocar entre os príncipes. Muita gente tem ocupado posições estratégicas, espiritualmente falando, na sociedade, porque Deus tirou do pó e Ele colocou lá. Colocou por quê? Porque achou bonitinho simplesmente? Não. Colocou
porque reagiu positivamente às adversidades, às agruras, às lutas da vida. Não ficou batendo no peito dizendo: ó, que vida, ó, que azar, ó, que tristeza, culpado é esse, culpado é aquele, culpado é aquele, culpado é aquele. Mas não, foi para Deus. Ana podia falar: eu vou encerrar minha história aqui, eu vou encerrar minha vida aqui, eu vou encerrar porque eu não estou aguentando mais. Deus esqueceu de mim, eu vou encerrar, não vou lutar mais, não estou aguentando, estou definindo, estou com o emocional em frangalhos. Mas ela reagiu, ela foi para Siló. E quando a gente vai para Siló, quando a gente busca Deus com intensidade que tem que buscar, Deus tira da cinza e Deus coloca entre os príncipes. Que posição você quer estar hoje? Quer morrer na lamúria? Quer morrer reclamando? Todos nós temos muitas lutas, muita dificuldade. Todos nós temos as peninas na nossa vida. Tem gente aqui que tem uma porção de penina na vida, que irrita, que provoca, que rivaliza, que diz: você não é nada, você não vale nada, você não pode gerar, você é uma mulher desfavorecida, você é um homem assim, você é um homem incapaz, você é um montão de penina. Mas o que importa, se nós temos o Espírito Santo habitando em nós? O que importa? Um Deus que te tira da cinza e te coloca entre os príncipes. Se alguém disse para você, talvez você pode ter ouvido hoje, que você não é nada, que você não vai superar, que você não vai a lugar nenhum, eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, vai para Siló, vai para o lugar da manifestação de Deus, pague o preço para estar junto. É difícil, o vento é frio, tem que pegar ônibus, é difícil, às vezes a coluna está doendo, a articulação está ruim. Vai para Siló, porque Deus vai te tirar do pó e vai te colocar entre os príncipes. Ponha-se de pé no nome de Jesus. Abra o teu coração. Quero convidar você a fechar os seus olhos. As peninas da vida não importam. As dores da vida não importam. Nós vamos seguir servindo a Deus. Eu gosto da história de um mártir chamado David Livingstone. Esse homem foi um inglês que serviu na África, uma condição extremamente difícil. Serviu a Deus como missionário na África. E ele foi acometido de muitas enfermidades, a principal delas a malária. E o estado dele estava cada dia pior. E ele servindo, se dedicando àquele povo sofredor, que é até hoje. E ele recebeu propostas veementes para retornar, para se curar. Ele não foi. E ele morreu servindo a Deus no meio daquele povo. E aquele amor foi tão impactante que os nativos tiraram o coração dele e falaram: o corpo dele volta, mas esse coração que nos amou e nos serviu mesmo em tanta adversidade fica aqui entre nós. Não espere que o céu se abra sobre você se você se recusa a servir a Deus, a se dedicar ao Senhor, a fazer a vontade de Deus. Há uma força maior do que o que você sente aí, e essa força é o Espírito Santo. Há uma força maior do que a dor que você sente, do que a injustiça que você sofre. O Espírito Santo está em nós. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero fazer um pedido, uma proposta,
convite a você. Você que está aqui hoje, e devido às lutas que você tem passado, você desertou daquilo que é essencial, da tua vida com Deus, teu compromisso com os irmãos. Mas você entrou aqui hoje porque Jesus te ama tanto, tanto, que Ele quer restaurar você. Ele quer seguir com o firme propósito de te abençoar, de cumprir as suas promessas na tua vida. Sei que você tem vivido um quadro como de Ana, mas não justifica você deixar de servir. Não justifica você deixar de congregar, deixar de estar em Siló. É tempo de voltar, é tempo de recomeçar. É tempo de voltar para o lugar do agir de Deus. É tempo de retomar a tua vida de oração. Buscar Deus. Buscar Deus. Se você deseja mudar o quadro que você vive, se você entende que o milagre que você espera depende desse posicionamento, sai do lugar. Bora, vamos lá. Vamos consertar. Bora. A graça de Deus disponível. Amor de Deus disponível. Abraço para te abraçar, para te envolver. Bora para Siló. Bora. Bora, em nome de Jesus. O Senhor te ama, não desistiu de você. Ele te ama. Sei que tem sido difícil para você. Tem sido difícil. Dias difíceis, dias de angústia, dias de afronta, dias de profundas tribulações. Mas Deus é Deus de recomeço. Amém. O Senhor diz na sua palavra: eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Ele remove da tua vida a vergonha, o opróbrio. Ele quer restituir a você, Ele quer te dar o teu milagre. Ele quer fazer você gerar, Ele quer ressuscitar os seus sonhos. Em nome de Jesus, olha, a palavra diz, não resista não. Vem para Siló. Você que está desviado do caminho do Senhor, está distante, teve bem, viveu os melhores dias da tua vida, e você foi enganado, foi ludibriado, se desviou. Vem para Siló, não troca o temporal pelo eterno. É tempo de recomeçar, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Ponho em ti minha esperança. Se agitado está o mar, tu me fazes sobre ele andar. Se a porta se fechar, tens a chave e o segredo, e pra mim tu abrirás. E o milagre que eu preciso vou viver. Tu és o Deus que faz milagres. Ponho em ti minha esperança. Se ferido eu estiver, sei que podes me curar. Se a dor me faz chorar, minhas lágrimas enxuga, e a alegria faz brotar. Uma nova história tu escreverás.
Levanta as tuas mãos. Deixa eu dizer uma coisa. Tem mais pessoas além das que estão aqui à frente. O Espírito Santo tem falado ao teu coração. Você tem travado uma luta, uma batalha entre a tua razão, também um pouco de orgulho. Você tem resistido o chamado de Deus para um retorno, o chamado de Deus para Siló. Não resista à graça de Deus. Não resista ao amor de Deus. Hoje você tem uma oportunidade de tomar uma posição que vai redundar num milagre, numa restituição na tua vida. É um ato de fé, uma atitude de fé. Não espere algo de Deus sem que você esteja posicionado. Posicionado de fato, de verdade. Em nome de Jesus. Sai do teu lugar em nome de Jesus. És poderoso para fazer muito mais do que eu possa pedir ou pensar. A tua mão sobre mim me fará superar limites, e eu alcançarei o teu favor. Saberão que és fiel. Levanta as tuas mãos. Ora banabasica cantarabasu. Ora calamanchu manamacanso de balabas. Pai, em nome de Jesus, damos graças a Ti. Glorificamos aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Um Deus incomparável, todo-poderoso. Um Deus que, apesar da tua majestade, da tua grandeza, se preocupa com cada um de nós, se inclina nessa noite à necessidade, ao clamor do teu povo nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, que seja nessa noite aqui, ó Deus, o cântico de muitas pessoas, o cântico de Ana, Senhor. Ó Deus, o cântico daqueles cujo Senhor levantou do pó, levantou da cinza, Senhor. Em nome de Jesus, todo e qualquer quadro aqui de afronta contínua, todo e qualquer quadro aqui, Senhor, ó Deus, de angústia, de depressão, de injustiça, o que quer que seja, que em nome de Jesus Cristo caia o teu Espírito Santo, venha o teu Espírito Santo sobre os corações, levando a uma reação, levando a um posicionamento diante de Ti, Senhor. Leva para Siló, leva para o lugar da Tua presença, leva para Siló, leva um posicionamento, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que, ó Deus, as adversidades, ó Deus, os problemas que nos acometem, que não seja o inibidor na nossa dedicação a Ti, da dedicação, Senhor, ó Deus, aos nossos semelhantes, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, tira esse quadro ó Deus, de acomodação, ó Deus, em nome de Jesus, libera uma unção, libera, ó Deus, um óleo fresco aqui, sobre cada pessoa aqui, em nome de Jesus, de maneira que possam viver o milagre da restituição, milagre da vida, Senhor.
o milagre da vida, o milagre do cumprimento das tuas promessas, seja a enfermidade, ó Deus, seja nos negócios, seja na família, ó Deus, seja na vida espiritual, em nome de Jesus. Levanta do pó, Senhor, levanta do pó, em nome de Jesus. Transforma o choro num cântico de alegria, num cântico de louvor na tua presença, que esse é o Deus que vive em nós. É um Deus poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, pelo teu poder que opera em nós. Senhor, tu és vivo. Senhor, nós chamamos, porque temos experimentado de ti graça sobre graça, como diz a tua palavra, Senhor. Seja assim sobre nós, sobre o teu povo, em nome de Jesus, para a tua honra, Senhor, para a tua glória, para a exaltação do teu nome, daquele que era, daquele que é, aquele que adivinha. Bendito o teu nome, Senhor. Bendito o teu nome. Bendito o teu nome. Bendito o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor é bom, não é, irmãos? Amém. É bom? Amém. O Senhor é bom, não é? Você pode aplaudir o Senhor, aquele que era. Bendito o teu nome. Digno. Digno, Senhor. Oh, digno. Digno. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Muito mais do que eu possa pedir ou pensar. A tua mão sobre mim me fará superar limites. Eu alcançarei o teu favor. Levanta, poderoso, és poderoso para fazer muito mais do que eu possa pedir ou pensar. A tua mão sobre mim me fará superar limites. Eu alcançarei o teu saberão que és fiel, és poderoso para fazer muito mais. Declare isso com fé. Do que eu possa pedir ou pensar. A tua mão sobre mim me fará superar limites. E eu alcançarei o teu favor, e todos saberão que és fiel. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Pai, eu declaro em nome de Jesus. Sei que nós vivemos um tempo difícil em nossa nação. Tempo de crise, Senhor. Tempo de recessão. Mas tua palavra diz que sobre nossa vida não vale encantamento. Sobre nossa vida está a bênção do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre teus filhos que levantam as mãos aqui hoje. Quero declarar provisão sobre eles. Provisão, que o Senhor faça abundar a sementeira. Quero declarar portas, oportunidades profissionais, empresariais. Portas se abrirem em nome de Jesus. Portas se abrirem em nome de Jesus, porque servimos ao Deus que é dono do ouro e da prata, que na autoridade do teu nome o Senhor dê sabedoria para empreender, sabedoria para investir, que no nome de Jesus possamos ouvir muitos testemunhos de pessoas que prosperaram mais e mais, que reverteram o quadro que estavam vivendo, por causa da mão do Senhor, por causa da provisão do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, quero chamar a tua cura aqui.
Se alguém aqui entre nós acometido por alguma enfermidade, tumor, ó Deus, qualquer anormalidade orgânica, no poder do nome de Jesus, receba o toque na mão do Senhor, seja restabelecido, seja curado, seja curado, restabelecido, restabelecida, em nome de Jesus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Saberão que és fiel, és poderoso para fazer